Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar com especialistas em carreira sobre melhores práticas de desligamento virtual e pacotes de saída. Meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está aí buscando mais informações sobre melhores práticas de pacote de desligamento, como a gente pode ajudar as pessoas nesse processo aí de pandemia e como melhorar os processos de RH dentro das organizações. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela nossa operação com 10 escritórios. A LHH, para quem não conhece, é líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira, que atua há mais de 50 anos no mercado, com operações em mais de 60 países. Junto comigo, teria a participação da Patrícia Panecar e Paola Dazan, especialistas em transição de carreira, que também trabalham na LHH. A Patrícia atua há 15 anos na LHH, é gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega de programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria. Já assessorou mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança. A Paola Dazan atua na LHH já há 13 anos e ela é líder da prática de transição de carreira. Possui grande experiência na gestão de contratos globais e tem profundo conhecimento nos processos e projetos de transição de carreira, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Nosso encontro de hoje terá duração de 1 hora e a gente vai ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre as melhores práticas. Coloquem suas dúvidas no chat para que esse bate-papo possa ficar mais interativo, mais rico e a gente possa te ajudar. A gente vai falar num primeiro momento sobre como conduzir desligamentos na pandemia. Tem sido prática de muitas organizações, infelizmente, ter que fazer desligamentos, né, por uma questão de mercado, uma questão de contexto, muitos segmentos aí sofrendo aí com a questão da pandemia, e o desligamento virtual se tornou uma questão de padrão aí dentro de algumas organizações, uma forma de conduzir desligamentos. A gente sempre falou que isso não era o ideal, mas no momento de pandemia isso acaba acontecendo, e a gente resolveu hoje compartilhar aí algumas dicas e melhores práticas para se fazer isso de uma forma humana, transparente, responsável e sensível como o momento requer. Além disso, a gente vai falar o que as empresas têm feito como práticas de pacotes de desligamento, além do legal, né? Assim, tem tudo aquilo que a gente está previsto em lei, mas tem formas da gente poder suportar as pessoas para que elas vivenciem essa transição, aí minimizando impactos e que isso seja mais fácil para ela conseguir uma recolocação e para ela se preparar para o período da transição. Então, a gente vai trazer aí também informações de mercado para que vocês aí possam estar atualizados e tragam suas dúvidas sobre como conduzir. Paty, Paola, boa tarde. Oi, boa tarde. Bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. É bom ter vocês duas aí para a gente discutir, trazer como a gente tem ajudado as empresas e a gente tem cases para contar e para compartilhar, então acho que isso é bem legal. E aí eu vou pedir para a Paty começar, né? Assim, a gente tem aí tido que ajudar empresas a fazer desligamentos na pandemia, algumas com mais volume, outras os desligamentos mais pontuais, que fazem aí parte do dia a dia mesmo da organização. E aí queria que você contasse para a gente, tem diferença em fazer desligamento na pandemia? Nossa, tem muita diferença, né? Acho que eu e a Paola, a gente tem feito uma boa parceria na assessoria das organizações que vêm precisando passar por esse acontecimento tão difícil, né? Assim, acho que fazer um desligamento é sempre muito complexo, né? Acho que dos papéis que um líder hoje enfrenta, né? Eu acho que demitir um colaborador é um dos mais estressantes, mais duros que a gente pode viver, né? No momento de pandemia, em que as pessoas estão lidando aí com muitas perdas, com incertezas, né? Trazer mais um agravante, né? Mais uma transição para ele viver é ainda mais complexo, né? Então, de fato, a gente fala que toda vez que a gente vai conversar com as organizações e preparar os líderes para esse desligamento, é importante a gente considerar que essa pessoa ela já vem mais fragilizada, ela já está vivendo um momento aí já mais tenso na vida dela, de muitas incertezas, sem saber muito, sem ter previsibilidade do futuro, né? Então, a gente está aí trazendo mais um acontecimento que vai somar essa preocupação já que ela já tem no dia a dia dela, né? Então, de fato, é mais tenso mesmo, né? E a gente tem falado muito como fazer, né? Porque acho que a Mo trouxe isso no começo, não é o ideal, mas é o possível, né? Então, eu costumo sempre dizer que não tem jeito bom de dar notícia ruim, né, gente? Assim, tem maneiras cuidadosas, responsáveis, né? Acho que transparentes,
Eu acho que esse é a grande missão do líder, ao ter que fazer um comunicado durante uma pandemia, né, para esse indivíduo que vai ser impactado. Isso. Né? E a gente fala muito sobre, né, a gente cuida muito, as empresas cuidando muito do processo de entrada das pessoas, né, do onboarding, né, do processo aí de acolhimento, mas o quanto é importante cuidar da saída também, né, que isso conta muito para a marca, enfim, então é importante preparar, e a gente tem muitos líderes que não têm essa experiência de fazer desligamento, então a gente também poder ajudar esses líderes com dicas e como que a gente faz tudo isso vai ser super importante. Não é fácil para ninguém, né? A gente fala assim, todo mundo que está envolvido nesse comunicado, seja aquele que está comunicando, aquele que está sendo impactado, né? Assim, tem ali um processo de preparação, de dor, de perda mesmo nesse comunicado. Então, a gente sabe que também não é simples. O fato de você ser o responsável pela comunicação, né, te traz ali uma responsabilidade grande, né? A gente vai falar aí desses desligamentos virtuais, né? Mas até, Paola, queria que você compartilhasse com a gente. Quando a gente fala também do desligamento presencial, nessa pandemia também mudou, né? Também mudou. Na verdade, hoje tem sido muito mais casos pontuais, né? Os presenciais, e aí com o maior cuidado possível, né? Então, assim, desde higienização de sala, horário de chegada, até o tempo entre uma comunicação e outra. Então, você tem que espaçar um pouquinho esse tempo, né? Para ter uma higienização daquela sala, tem que ter um ar circulando ali. Então, assim, o cuidado com a limpeza e higienização para manter as pessoas. Você está tirando as pessoas de casa, né? Para dar essa notícia, vamos dizer assim. Então, você precisa cuidar de todos esses detalhes, né? E acho que a gente tem vivenciado muito, né, essa coisa de, então faço presencial ou faço virtual, né? As empresas pedem essa recomendação muitas vezes, né? E aí o que a gente traz também depende, né? Assim, se vocês estão trabalhando presencial, essa pessoa tem 2 escritórios, você pode fazer presencial. Agora, se você está no modelo virtual, ou se a pessoa é grupo de risco, não voltou, é melhor fazer o virtual, né? Então, tem que analisar e ter alguns critérios aí para poder ajudar vocês nisso. E aí, Paty, conta pra gente um pouco, né, desses desafios de fazer o desligamento virtual, né? Como que faz isso? Faz por telefone, faz usando uma chamada de vídeo? Como que a gente pode se preparar? Bom, o ideal é que a gente possa fazer por chamada de vídeo, né? Essa é uma conversa que ela merece olho no olho, né? Então, o ideal é que a gente possa propor ali uma conversa em que a pessoa possa vê-lo ali, né? E conversar com você. Você possa, inclusive, sentir e perceber as reações também dessa pessoa que você tá comunicando, né? Acho que tem um cuidado aqui importante. A gente, quando faz um desligamento dentro da organização, o colaborador, ele está ali, ele tem um tempo para ele se recompor, ele pode ir no toalete, ele pode chamar um colega, ele pode ficar ali sozinho naquela sala em que ele recebeu o comunicado, né? Assim, quando a gente está fazendo virtual, a gente está entrando na casa desse colaborador, né? E aí isso é muito delicado, né? Porque a gente está ali com a família dele, ele está ali cercado, né, de coisas do dia a dia dele. Então, acho que o primeiro cuidado importante é a gente garantir que esse comunicado vai ser feito num ambiente seguro e privado, né? Então, a gente tem orientado muito mesmo. Então, assim, ao colaborador se conectar, perceba se tem ali algum ruído, se tem pessoas passando atrás, né? Pedir que ele se desloque, então, para um local onde ele possa ter privacidade, né? Para uma conversa ali mais confidencial mesmo, né? E aí, a gente sempre fala que essa é uma comunicação que ela é mais rápida, ela dura ali em torno de 15 minutos, mais ou menos, né? Então, é importante a gente, quando começar essa fala, já ir direto ao assunto, né? Então, a gente já dizer, olha, nós temos uma conversa importante ou temos uma conversa difícil para ter, né? Eu queria então, que você estivesse aí no local privado, né, enfim, para que a gente possa conversar e entrar já diretamente no tema, né? É importante também que quem está fazendo a comunicação também garanta que está no ambiente ali privado. Então, utilizar sempre fone de ouvido, né, para que a conversa não possa vazar. Use, se a sua plataforma permitir, desfocar o fundo, né, para que não se perceba o que está acontecendo ali ao redor, né? Preferencialmente usando o vídeo, como a gente disse, a não ser que esteja muito ruim ali a conexão, né? A gente pode até tirar, mas aí, o ideal é que a gente possa assim, estar conectado ali com o vídeo também, tá? Sempre está tendo, checar antes se essa conexão está ok ou não. O pior que pode acontecer aqui é uma conversa truncada, uma comunicação toda picotada, onde você não escuta, onde tem um delay de informação. Essa é uma comunicação que tem que ser muito clara, né? Então, acho que é importante a gente ter esses cuidados também, né? Não ser interrompido, garantir silêncio absoluto, né? Para gerar menos impacto mesmo.
E tem pessoas, algumas empresas já vieram para a gente falar, e aí, gravo esse desligamento do ponto de vista jurídico, legal, né? Eu não vou dar a carta ali para a pessoa assinar, eu formalizo isso por e-mail, né? O que vocês têm visto aí de boas práticas, né? Eu estou vendo até que a Ana Paula aqui perguntou no verdade. A Ana Paula acabou de perguntar se poderia ser gravada, né? Qual é a recomendação? Isso. E o que a gente tem falado, algumas empresas perguntam assim, algumas empresas, inclusive, trazem para a gente, o jurídico nos orientou a gravar, porque uma vez que tem esse recurso, o que a gente fala, né, assim, você faria isso no presencial, né? Se você não faria isso no presencial, não tem necessidade de fazer no virtual, né? Eu acho que o fato de você fazer uma gravação, você pode estar denotando ali para aquele colaborador alguma falta de confiança, né? Então, assim, não tem porquê. Isso vai gerar um desconforto maior naquela conversa, né? Então, o ideal é que a gente, de fato, não grave, né? Outra coisa que a gente tem falado muito também, né? Assim, então, claro que tudo pode acontecer, a ligação pode cair, a pessoa pode, como uma reação, ela pode desligar, né? Ali a ligação. E o que a gente fala é assim, sempre dê o benefício da dúvida, né? Assim, não entre em contato com o outro, já, porque você desligou. Não, entenda, parte do princípio que pode ter caído de fato, eu vou tentar me reconectar com aquela pessoa e voltar ali para a ligação, porque às vezes já parte do princípio, né, que ele saiu daquela conversa. E o fato a história de gravar, né, a gente recomenda fortemente que não, até porque, como no início você vai ter que falar para a pessoa que você está gravando, e depois ela é uma notícia sensível, né, enfim, então depois ela vai se sentir constrangida de onde aquela gravação vai parar, quem vai assistir ela naquele momento ali de ruptura, de tensão, ou até de emoção, né, isso pode ser ruim para a própria organização. Então, não tem essa necessidade de gravar, e depois dá para você formalizar por e-mail, que a pessoa foi comunicada, né? Enfim, tem que combinar a questão das retiradas de equipamento, da evolução do equipamento, enfim, tem que ter toda essa questão. Eu estou até vendo aqui que a Júlia colocou aqui no chat, né? Assim, mas e se o colaborador gravar, né? E aí o risco do colaborador gravar a gente tem sempre, tanto na presencial quanto na virtual. Já vimos acontecer, né? E já vimos acontecer, inclusive, né? Qual que é a tua recomendação, Paty? A recomendação... Quando acontece isso, a gente percebe que alguém está gravando, né? É não entrar no embate, né? Então, percebeu que a pessoa acionou ali o celular, ou que mencionou que está gravando, né? A gente pode até dizer que não há necessidade, que é uma conversa transparente, etc., mas a gente não vai impedir, né? Então, aproveita que ele está fazendo aquela gravação, garanta que você está fazendo uma comunicação respeitosa, de forma clara, porque ele vai ficar com esse registro ali, né? Então, a gente não entra no embate, segue a comunicação e a conversa mesmo. Tá? Legal. Sempre vem aquela pergunta para a gente, né? Assim, quando tem que fazer um grupo maior de pessoas, né? Como fazer isso, né? Faz em grupo, faz individual, enfim. Qual é a melhor prática? A gente tem visto as duas coisas, né, Pá? Acho que a gente tem visto aí, porque tem a modalidade virtual e presencial, tem a modalidade individual e em grupo, né? Então, e essas combinações, elas vão acontecendo. Às vezes é virtual em grupo, às vezes é presencial, mas é em grupo, né? E aí entender muito o contexto de cada um. Então, quando é que a gente faz em grupo? Quando a gente percebe que, assim, puxa, é um fechamento de uma unidade, né? É uma área que foi toda impactada e você quer muito comunicar todo mundo junto, você não quer dar a notícia primeiro para um e depois para outro. Então, a gente faz um comunicado coletivo, porque é o mesmo motivo e é importante que todo mundo receba essa informação junto, né? Então, a gente faz aí ela de forma coletiva, a gente explica por que se escolheu fazer no formato coletivo, né? Aliás, essa é uma recomendação, uma boa prática também, né? Quando a gente começa uma conversa virtual, é sempre importante dizer que a gente preferia estar no presencial para fazer esse tipo de conversa, né? Mas que não foi possível, que era uma medida aí imprescindível de acontecer, e a gente optou por fazer no virtual. Mas eu acho que é respeitoso a gente dizer que era uma conversa que a gente preferia fazer aí no presencial também. Tá bom? E nesses tempos aí de pandemia, né, enfim, quando é em grupo presencial, tomar o cuidado, porque aí tem que pensar no tamanho da sala, no distanciamento, enfim, todas as questões para poder garantir que as pessoas também estejam seguras. A Milena colocou aqui no chat para a gente, né, o pessoal e o tema da reunião, né? Uma das nossas dúvidas é ser transparente, mas o motivo da reunião não dá para a gente colocar, porque senão a gente antecipa, né? Por questões até de risco da pessoa não aparecer ou se antecipar para a comunicação, né? Como tratar essa questão de transparência, mas também de garantir que a pessoa esteja ali reservada para o horário. Está falando da convocação, deve ser, né? Da convocação, exato. Do motivo da reunião, ela coloca, né? Quer falar?
Claro, de novo, trazer sempre essa coisa do respeito, né? Então, para você não adiantar o assunto, como ela colocou no chat, né? A nossa sugestão é sempre trabalhar com uma coisa mais como reunião de alinhamento, muito mais amplo, né? Sem dar muita informação. Então, acho que isso é o principal daqui. Eu acho que o único cuidado aí que a gente precisa ter é de não colocar alguma coisa que não vá acontecer como tema, né? Por exemplo... Dá para colocar, por exemplo, reunião novo projeto, não, né, Paula? Exatamente. Então, esse é um cuidado que é preciso ter, né? Porque é uma situação que é muito delicada. Então, você não pode se comprometer com alguma coisa que não vai acontecer, que aí é pior, né? Que aí pode gerar uma angústia, uma raiva, enfim, né? Então, são sentimentos que a gente não gostaria de trazer à tona para o profissional nesse momento, que já é difícil, né? Não pode criar uma expectativa, né? Exato. A gente fala, né? A expectativa tem que ser uma expectativa de que tem algo aí no ar. Então, quando você coloca uma reunião de alinhamento, por exemplo, já dá um tom de que alguma coisa talvez não esteja tão alinhada, ou que vai ter aí uma conversa onde você precisa repactuar alguma coisa, né? Diferente de uma convocação onde você coloca uma reunião de um novo projeto, de planejamento, novo projeto, ou planejamento 2021, né, que é onde ela não vai fazer parte. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu acho que um ponto sempre sensível é que se você tem, às vezes, mais pessoas para desligar, você convoca umas, não convoca outras, enfim, como que o time... Aí as pessoas se falam, ou agendas são públicas, né? Como fazer isso, né? E aí você pode ter aí estratégias diferentes, né, de acordo com a empresa. Tem empresa que convoca todo mundo e convoca os primeiros, são os que são desligados e os outros não. Tem empresas que colocam só para aqueles que estão sendo desligados. Precisa pensar um pouco nisso, né, Paty? Sim, acho que é bem importante mesmo. E acho que tem uma coisa que vai acontecendo, né? Assim, normalmente a gente sugere que a gente faça esse encaminhamento desse convite para essa reunião na véspera, né? A gente não faz isso com muita antecedência, justamente para que a gente não gere um ruído muito grande, né? E aí pode acontecer de algumas pessoas especularem: você marca uma reunião amanhã, quer adiantar, quer falar hoje, né? E aí o líder, ele que passou aquele convite, tem que se manter firme e dizer: não, se a gente tem de fato uma reunião amanhã, a gente vai estar conversando mesmo amanhã, peço que se aguarde até lá, né? Então, porque vai ter sempre esse convite ali para tentar antecipar o que é, e a gente precisa, de fato, manter. Olha, eu soube que meu colega recebeu um convite, eu não recebi. Tranquilo, a gente vai conversar amanhã também, mais durante o dia, não precisei agendar uma reunião individual com você, sem estar abrindo também nenhum tipo de informação. Só não pode não responder, né? Porque a pessoa eles começam a criar uma série de histórias na cabeça, e aí a Rádio Corredor vai embora, né? Então, sempre responda, traga essa fala. É claro, assim, também não adianta falar assim: não, fica tranquilo que está tudo bem, amanhã a gente conversa. Não dá para a gente falar isso. Assim, olha, aguarda, a gente tem uma reunião amanhã, a gente vai poder conversar com mais calma amanhã. Então, para quem está sendo impactado, é uma fala, mas assim, para quem não está, você pode ter uma outra fala mesmo. Legal. A Adriana pergunta aqui para a gente, né? Quando realizamos o desligamento virtual, como devemos proceder para recolher os equipamentos? Paola, o que você tem visto aí das empresas? Na verdade, o desligamento é feito normalmente pelo gestor direto, né? E tem sempre acompanhando alguém do RH, né? Então, nos processos, na maioria das vezes, o gestor faz a comunicação e aí ele diz que o RH vai entrar com algumas informações, né? Trazendo as orientações para os próximos passos. Então, assim, para explicar exatamente como é que vai funcionar toda essa parte rescisória, da informação de recolher, né, materiais, enfim, e aí ele orienta sobre esses próximos passos. Então, o RH sempre entra após a comunicação do gestor. A Cíntia até pergunta aqui para a gente, né? Mas as empresas têm usado motoboys, né? Serviços de courier, ou pede para o colaborador ir pessoalmente aí para o escritório? Eu acho que a gente tem visto as duas coisas, exatamente. Né? Mas você tem, às vezes, casos onde a pessoa se nega a ir para o escritório, né? Ou que ela não quer se expor, ou ela é grupo de risco. E acho que também tomar os cuidados necessários, né? Então, se você fez um desligamento virtual para não estar expondo ela na organização, não faz sentido também ela ter que levar o material lá, né? Então, a gente pede para recolher, né? Muitas empresas têm usado, assim, esse recolhimento, né? Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar, assim, essa conversa, o processo de desligamento e a conversa de desligamento, ela é feita de detalhes, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento, é o jeito que você olhou para o outro, é como você começou a reunião, é o foco que você deu ali na
na fala que você teve, né? Então, tudo isso, eles tem um somatório ali de percepções que vai sendo construído na cabeça de quem está sendo comunicado, né? E acho que um cuidado grande também, assim, todo mundo que passa pela experiência de desligamento tende a se sentir muito desorientado, muito perdido, né? Então, é importante, e no virtual, gente, isso ainda é mais complexo, né, tá? Porque a pessoa, ela vai desligar, ela está sozinha, ela não está na empresa que ela pode recorrer a alguém ali, né? Então, é importante aqui a gente, quando terminar essa conversa, deixar um passo a passo. Olha, o que você vai fazer a partir de agora? Como é que você dá continuidade nas suas atividades? Como é que você vai entregar os materiais? Se você tiver alguma dúvida, é importante que você recorra ao número tal, ao e-mail tal. É importante que ele se sinta muito assessorado nessa hora. Né? E a Jaqueline até trouxe aqui para a gente, ela compartilhou aqui uma experiência que ela costuma alinhar aqui o gestor, para ele enviar um link da reunião de desligamento só próximo do horário do desligamento, tipo 5 minutos antes no máximo, para ele não enviar o convite. Também funciona, Jaqueline, é o único ponto só que a gente costuma dar quando você tem mais de um caso, ou até só um caso específico, é a pessoa não estar preparada num local mais reservado. E aí é bom estar na orientação para o gestor, se ele perceber que ela está numa sala mais aberta, mais ampla, pedir para você, se tem uma sala que a gente possa ter um pouco mais de privacidade, é um tema mais sensível que a gente vai tratar na nossa reunião, e aí dar essa informação, né? Alguma orientação diferente que vocês têm dado? Paty, Paula, acho que... Eu acho que é bem nessa linha mesmo. Eu estou vendo aqui também que algumas pessoas perguntaram de demissional e da devolução aí do material, porque é algo que normalmente gera bastante dúvida mesmo, né? E o André trouxe até que uma contribuição, né? Que muitas vezes no local que a pessoa vai fazer ali o exame demissional pode ter alguém que possa receber também ali os ativos, né? Então, tem empresas que acabam fazendo essa dobradinha e facilita ali muito também da entrega dos materiais no mesmo momento. Né? A Rafaela também pergunta aqui no chat para a gente, né? Podemos enviar a carta de desligamento para a formalização depois, né, via assinatura eletrônica, né? Pode sim, Rafaela, só tem que tomar cuidado, se você corta o acesso da empresa, você tem que já dar o e-mail pessoal. Acho que esse é outro ponto, né, que acho que vale a pena discutir, né? O acesso à restrição das ferramentas ficou diferente com esse desligamento virtual, né, Paola? As empresas não têm feito mais esse desligamento, esse corte na hora, elas dão um prazo. Dão um prazo. Normalmente dão um prazo, e aí cada empresa estipula, mas normalmente às vezes de algumas que varia horas, né, ou alguns dias, para que a pessoa possa realmente receber todas essas orientações. Tem algumas empresas que têm até um site, né, para que eles possam entrar e pegar todas as informações. Então, tem funcionado aí em alguns dias para que as pessoas possam se preparar para receber tudo que elas precisam, né? Legal. A Natália pergunta aqui para a gente, né? É importante manter as comunicações virtuais também aí no início da semana e nos primeiros horários? Isso vale, né? Como boas práticas como a gente tem nos desligamentos presenciais? É que a gente normalmente fala, né, um pouco assim, qual o melhor dia, né? A gente não tem dia bom, né? Assim, vamos combinar. Vai dar notícia ruim, não. Mas, de fato, a gente sabe quando está mais próximo do final de semana, normalmente a pessoa acaba ficando ali mais com a família dela, não teve muito tempo de pensar, de falar com outras pessoas, ela já não está mais naquele horário comercial, então a gente sugere que não. Então, normalmente, o ideal é que a gente faça mais no começo da semana, mesmo os comunicados, né? A gente normalmente orienta que você não deixe a pessoa trabalhar o dia inteiro e faça isso no final do dia, concentra isso logo no período da manhã, para a pessoa nem iniciar ali a sua rotina de trabalho. Né? Legal. A Milena trouxe aqui para a gente um ponto que ela falou que está concordando com vários pontos que a gente trouxe, mas ela colocou assim, e o desligamento de pessoas antigas de casa? Muitos pensam, né, que foi demitido em poucos minutos, aí numa reunião virtual, enfim, ficam mais sensíveis. Alguma prática para a gente tratar com mais carinho e consideração aqueles que têm mais tempo de casa? Quem está perguntando? A Milena. Milena, é um sofrimento esse negócio de desligamento virtual, né? Porque não tem abraço, gente. É muito triste isso, né? Assim, a gente fica sempre sofrendo muito, né? Porque essa coisa de estar perto, de pegar na mão da pessoa, né? De poder ali acolher, né? Assim, faz muita diferença mesmo. Por isso que eu acho que o fato da gente estar com a imagem ligada, onde a gente possa expressar, a gente precisa trazer toda essa empatia para a nossa fala e para o nosso olhar, né? Porque a gente não vai estar ali
tendo a possibilidade de estar com aquela pessoa e acolhendo ela. E aí, esses tem alguns cuidados que a gente pode tomar. Puxa, fiz o comunicado hoje de manhã, no final do dia eu posso telefonar para saber como é que a pessoa está, como é que foi a condução com a família. Passa uma semana, eu entendo como é que está indo o seu processo, conseguiu seguir todos os procedimentos, me conta como é que eu posso te ajudar. Então, estar mais próximo dessa pessoa para ajudar ela também aí perguntar como é que você quer comunicar para a equipe, você quer que a gente pense num plano junto, os seus colegas, né? Então, acho que tudo isso que a gente vai trazendo, né, para essa pessoa e dando a possibilidade dela pensar junto como é que ela quer também fazer esse encerramento de ciclo, pode parecer, acho que bastante mais acolhedor, né, e mais respeitoso mesmo. Então, né? cuidando dos detalhes, né? Então, desde o detalhe da comunicação, do cuidado da comunicação para os outros, da transição dos projetos que ela estava tocando e das coisas que ela estava fazendo, né? Que eu acho agradecer sempre, né? Agradecer sempre. E aí, a gente estava falando disso, do virtual, e aí outro dia a gente estava fazendo também uma preparação de alguns líderes que eu fazia presencial. E aí um dos líderes perguntou para a gente, mas e se a pessoa vir me abraçar, né? A Paty falou a história do abraçar, né? Se abraçar, você abraça também, abraça né, gente? Também, não né? tem jeito, né? Não vai negar o abraço no desligamento, que não vai ser bom, né? Tem muita gente perguntando aqui no chat sobre o exame demissional, né? Alguém falou que mesmo no presencial não podemos abraçar alguém. No presencial também não pode abraçar, mas se a pessoa vier, né? Aí não tem como, né? Ainda mais para os mais afetivos, né? Quem tem muito vínculo e é difícil, né? Sobre o exame demissional, tem muita gente perguntando, né? O que as empresas têm feito, têm agendado em clínicas, têm feito no próprio ambulatório, né? E aí acho que tem que checar a necessidade mesmo. O exame tá válido ou não está, né? Não necessariamente todos os casos você precisa fazer o exame demissional. Então, entender isso. E se for externo, garantir que a clínica que esteja atendendo tenha todos os procedimentos de segurança para você passar essa informação para a pessoa e agendar com o espaçamento aí necessário. E se for no ambulatório também, né? Então, preparar o ambulatório para não ter fila, não gerar encontro aí de pessoas. Tem um ponto aqui que a gente sempre fala assim, o que torna sensível um desligamento, né? Quais são os fatores críticos aí que podem deixar esse processo mais sensível? Quer começar, Paty ou Paola? Qual das duas? Pode ser. O que a gente... Acho que é o principal, e acho que é sempre muito falado sobre isso, né? É a questão de dar o feedback no momento do desligamento, né? Não é a hora de você fazer isso, né? A gente costuma dizer, né, que você tem 364 dias no ano para dar feedback para esse profissional. Então, não utilize esse momento para isso. Você está ali para passar uma mensagem, sim, mas não para dar nenhum feedback. Então, isso é um ponto bastante sensível aí de desligamento, né? Como foi falado antes pela Paty, é a mesma coisa, a maneira como você trata o profissional, né? Nessa comunicação. Então, se você faz uma comunicação de uma maneira clara, respeitosa, né, cuidadosa, então, assim, por mais dolorida que seja ouvir aquela notícia, né, ele vai entender, né, aquilo e vai tentar fazer essa transição de uma maneira não tão impactante, né? A gente percebe aqui, né, tá? A gente recebe diariamente pessoas que foram aí desligadas, né? Assim, eu acho que o fato de ter sido desligado em si não é a principal queixa das pessoas. Não. As pessoas entendem que é um movimento natural de quem trabalha no mundo corporativo, né, de ter um contrato rescindido. O que as pessoas trazem muito como uma questão é o como foi feito, a forma que isso foi feito, né, que eu acho que a Paty está trazendo aqui como cuidados mesmo, né? E até a Rafaela pergunta assim, se vocês tiveram experiências de pessoas que se sentiram mal cuidadas por estarem sendo desligadas aí virtualmente? Eu acho que tem uma coisa aqui interessante, né, Rafaela, né? Rafaela. Ninguém reclamou por estar sendo desligada virtualmente até então, né? Assim, acho que reclama dizendo assim, porque não deu tempo para eu falar, não me ouviu muito. Novamente, é da forma como ele foi tratado ali naquela conversa. Por isso que a gente fala que é sempre muito importante a gente se cercar de detalhes ali, de cuidados, né, para conduzir essa conversa. Você já começa a conversa de maneira muito cuidadosa, você já diz por que você está fazendo isso no ambiente virtual, se você pede para ela estar no espaço mais reservado. Eu já ouvi pessoas que chegaram assim, não, porque no meu avisou para o tipo de conversa, tinha gente atrás passando na minha família, meu filho me assistiu sendo desligado. Assim, são coisas que não podem muito acontecer. Delicadas. Né? São muito delicadas. Então, acho que cuidar disso tudo, a pessoa percebe que você está ali com foco nela, quando você se preparou para fazer aquilo, que você está de fato preocupado
preocupado com a maneira como ela está passando aquele comunicado. É isso né? mesmo. E como cuidar disso, né? Acho que assim, tem formas, né? Então, a história de pedir para estar numa sala mais aí, com mais privacidade, né? Ou pedir para usar o fone de ouvido, né? Às vezes até a gente usando o fone de ouvido para mostrar também que a conversa não está pública. Então, são etiquetas aí desse mundo virtual que são importantes, né? Que acho que faz todo sentido para a gente poder ajudar. A Renata colocou aqui no chat, compartilhando com a gente, que ela colocou que eles têm feito aí uma preparação dos líderes, passando todas as informações quando tem que fazer esses desligamentos, e eles prepararam um kit, né, falando sobre pagamentos da rescisão, devolução dos pagamentos, agendamento do exame médico, enfim, tudo que a pessoa precisa saber. E isso realmente a gente recomenda, né, Paola? Exatamente. Né? Excelente. A gente tem feito isso muito, e é porque você tem um guia, né? Então você orienta tanto a pessoa que vai fazer a comunicação e depois você deixa um material também para este profissional, que muitas vezes, quando ele ouve, é muita informação, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue ter atenção a todos os detalhes. Então, é muito importante ter esse material, sim, de guia aí para o comunicador. E nesse guia, acho que você pode colocar não só coisas aí da rescisão da própria empresa, mas você pode colocar como recolher o FGTS, como dar entrada no seguro-desemprego, né? Tem muita informação para facilitar a vida da pessoa. Telefones úteis para quem ela possa recorrer, né? Enfim, então, todo esse tipo de informação, acho que ajuda para um momento mais sensível, né? E acho que nessa linha ainda do guia, né, acho que vale um guia também para o líder, para o gestor, né? Então, eu vi aqui algumas pessoas perguntando sobre essa questão, qual o motivo, o que alega, né? E essa questão do motivo é um dos pontos que torna o desligamento muito tenso. Assim, quem está sendo desligado tem todo o direito de saber a causa daquele desligamento, né? Então, assim, como é que a gente constrói esse contexto? Tem pelo menos 3 contextos que a gente pode dar, né? A gente pode trazer o contexto do cenário do mundo, o que está acontecendo, né? Aí depois eu tenho um contexto da companhia, né? Então, o que esse cenário gerou na companhia, e depois tem um contexto do indivíduo. Então, a gente pode pensar, mesclar os 3, trazer um deles, né? Mas é importante que a gente apresente ali uma causa, um cenário do porquê que aquilo está ocorrendo, né? E aí, se você faz um guia para o gestor, você alinhou com as pessoas o que vai ser dito, né? Então, isso ajuda bastante na retomada, inclusive, do dia a dia depois, né? É isso mesmo. A Érica pergunta para a gente também, olha, quando a gente faz o desligamento remoto e o ex-colaborador quer pegar as coisas pessoais no escritório, como conduzir esse processo para que ele seja de uma forma mais leve? Alguma dica? Eu acho que vai depender muito da política da organização, se o escritório está aberto, se ele pode até lá pegar, né? Às vezes ele quer ir. Você tem que agendar, né? Você tem que agendar, tem escritórios que não estão funcionando, ele precisa agendar, a pessoa já programou uma agenda para que eles possam voltar até lá para pegar, né? Então, acho que tem sempre que sentir muito esse, primeiro entender qual é a política da organização e sentir o conforto do colaborador, na linha ali da gente fazer algo muito respeitoso, né? Sempre chegando, como é que é melhor para você, né? Nesse momento é importante a gente checar, se você quer ir buscar, você quer que eu mande entregar, como é que a gente vai fazer, né? E aí seguir depois esses procedimentos, tá? Legal. Aqui tem uma pergunta deixa eu ver, tem uma pergunta sobre se a gente pode, a mensagem precisa ser direta, não estou conseguindo ainda ler de quem que é, ou se a gente pode fazer agradecendo aí o trabalho prestado, enfim, como fazer essa comunicação do desligamento, né? Tanto à distância quanto via telefone ou presencial, né? Como é que a gente pode deixar isso mais humano e dar essa mensagem? Acho que a gente pode falar um pouquinho. É o André que está perguntando, consegui ver aqui. André. Acho que a gente pode até contar um pouco, né, Padre, que a gente tem visto acontecer. Assim, algumas empresas, até em relação a essa coisa de corte de acesso, de sistemas, etc., tem até deixado, eu faço o desligamento de manhã e eu seguro, né, se eu deixo ali o acesso liberado até 2 horas da tarde, para que as pessoas possam justamente se reunir ali com o time, fazer um encontro virtual, passar um e-mail, né? Claro, vai muito de acordo com a política de cada organização, mas o que a gente tem percebido é que tem uma flexibilidade um pouco maior, né, para que as pessoas possam, uma vez que ela não está na empresa, que ela não vai ter como, muitas vezes ela não tem nem contato da pessoa, né, se não é ali por e-mail, né, então as empresas têm deixado pouco tempo, enfim, respeitando aí as suas regras, né, de segurança, enfim, privacidade. Né, privacidade, mas deixando aberto um pouquinho para que as pessoas possam fazer essas despedidas, né? Legal, tem muita pergunta no chat, aí eu vou emendar algumas aqui, mas o Beni trouxe, né, a história de quanto tempo dura, né? Ele colocou que ele recomenda que o gestor faça a comunicação em 5 minutos, depois entre o RH.
Quanto tempo, em média, tem que durar uma reunião de desligamento? Eu acho que assim, o que a gente sempre recomenda é no máximo 10, 12 minutos, né? Acho que nada muito além disso, porque, de novo, né? Você não vai discutir ali, não vai dar feedback, não é aquele momento. Então, você está ali para passar um comunicado da organização e combinar quais são os próximos passos, né? Então, eu acho que tem que ser curto, sim, né? Para depois ele ter tempo de fazer toda essa questão da despedida e, enfim. Então, não sei se você quer complementar com alguma coisa, pode ter visto alguma coisa Não, diferente. legal, eu acho que é isso mesmo, acho que é uma comunicação, é uma informação, é informativo, né? Informativo. Então, é mais rápido mesmo, acho que só o cuidado que a gente tem que ter aqui é do outro não ficar com a sensação de que você não está dedicando um tempo, né? Ou ali a importância que aquele momento merecia. Então, assim, então, o comunicado em si, ele de fato é objetivo, ele é curto, né? E depois deixar um tempo para o RH poder passar todos os procedimentos. Normalmente, o que a gente tem visto como prática, né, Pá, é que o líder comunica, ele faz uma escuta ali daquela pessoa, ele faz um primeiro acolhimento, e em seguida ele passa para o RH seguir com todos os procedimentos, né? E a gente falou que na hora de dar feedback no desligamento, mas a Júlia pergunta aqui para a gente, mas quando o colaborador questiona o motivo do desligamento, faz aí o feedback? Porque vem sempre aquela pergunta, né? Por que eu? Por isso que é super importante a gente se preparar antes, né, e saber ali o motivo pelo qual a pessoa tá sendo desligada. Assim. Então, vai depender muito do contexto. Às vezes, assim, a área foi encerrada, não tem o que fazer, não tinha possibilidades, né? O negócio foi impactado pela pandemia, né? Então, acho que o importante é a gente trazer a justificativa real ali, né? Se foi performance, possivelmente, você já deu feedbacks anteriores, a pessoa já estava esperando que em algum momento, se ela não reagiu, não teve nenhuma evolução, que aquilo pudesse estar acontecendo, né? Então, é importante a gente trazer aqui a justificativa sempre com muito respeito, né? Com muito cuidado aí, porque feedback, gente, requer tempo para desenvolvimento, que ele não tem agora nesse momento. Ele não tem mais essa saída, né? De reverter ali aquela questão. O Sérgio também pergunta, o Sérgio até comenta aqui, né? Tem que explicar muito bem a saída, né? Tem que explicar, mas a gente tem que ser conciso também, né? Então, acho que é essa dinâmica, né? Então, a gente sempre fala, né? Explica o contexto, o que levou à tomada de decisão e aí conclui e agradece os próximos passos, né? Para a gente não gastar, assim, não ficar muito tempo e a pessoa, às vezes, ela nem entende por que ela foi desligada, né? Então, se a gente também deixa uma reunião muito longa, depois que você comunica ali efetivamente que ela foi desligada, ela já não está mais pensando em mais nada, né? Então, aí ela já está ali pensando o que ela vai fazer, como ela vai contar em casa, dívidas, enfim. Então, a gente tem que cuidar. Tem aqui perguntas também sobre quem participa da reunião de desligamento. A gente falou que às vezes participa o líder, às vezes já entra o RH, horas está o jurídico, né? Tem limite? Quantas pessoas podem participar? Como que é esse processo, né? Acho que o cuidado aqui, né, assim, é não constranger a pessoa que está sendo comunicada, né? A gente já ouviu relatos aqui de pessoas que chegaram com o desligamento dizendo assim, puxa, foi horrível, porque tinham 3, 4 pessoas assistindo lá o meu desligamento, né? Então, às vezes é um procedimento da empresa, então é importante também comunicar isso para a pessoa que está sendo desligada. Olha, a gente está aqui em dupla, porque esse é um procedimento da companhia para essa ação, né? Então, a gente é legal de sinalizar. Agora, o ideal mesmo é o gestor faz o desligamento, quando ele termina, entra depois alguém do RH. Tem acontecido muito isso virtualmente, inclusive, né? Ele chama ali pelo chat, combina internamente. Na hora e entra também, né? E a pessoa entra depois em seguida ali na ligação, tá? E tem empresas que têm como procedimento, tem pelo menos 2 pessoas ali. Então, informa, é um procedimento. Toda vez que a gente vai fazer uma conversa como essa, a gente tem 2 pessoas. Então, né, querendo que você se sinta muito respeitado, etc., reforçando sempre esse lado. Tá? Legal. Quando as empresas aí estão falando aí em desligamento, muitas oferecem aí um pacote de desligamento, né, Paola? Para não sair só do que é o legal, né? E poder dar aí um benefício social, enfim, tornar isso uma forma aí com menos impacto e mais humana também, né? O que as empresas têm oferecido, Paola? Hoje a gente vê que existe uma preocupação muito grande das organizações em relação à experiência do colaborador, né, nessa organização. Então, não só, como você trouxe no começo, né, não só no onboarding, né, e no desenvolvimento enquanto ele está na organização, mas também no offboarding, na saída, né, no cuidado
com essa saída. Então, como ajudar essas pessoas que estão sendo desligadas? E por que isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas, se a gente pensar, né, que são desligadas, elas permanecem no setor. Então, assim, é uma maneira, essas pessoas, elas mantêm um relacionamento com os parceiros, né, os próprios clientes, com os ex-colegas de trabalho, né? Então, elas podem ser contratadas pelos próprios clientes, pelos concorrentes, então participam de eventos da mesma indústria, né? Então, esse tipo de apoio melhora, né, ajuda, né, nessa coisa da reputação, né, da marca empregadora, né, e fortalece isso muito, né? Então, e eu acho que além de tudo isso, de fortalecer, tem uma coisa que atrai os novos talentos, né? Então, que hoje as pessoas, o olhar mudou das pessoas, né? Então, isso ajuda também muito na atração de novos talentos e melhora o engajamento também de quem fica, né? Ajuda a garantir continuidade dos negócios, enfim. Então, a gente costuma dizer que é um círculo virtuoso, né? Quando a gente olha para esses pacotes, né? Então, assim, a gente tem um olhar, como você trouxe também, Mo, no começo, que é esse olhar das verbas rescisórias, então, que são determinadas por lei, enfim, mas também se considera muito a questão do incentivo financeiro, então, que são os salários por tempo de casa, por exemplo, tem um incentivo social, que normalmente é a extensão do plano de saúde, tem o próprio programa de transição de carreira, que é para suportar esses profissionais nesse momento de transição, né, e verbas de requalificação, né. Então, assim, se a gente olhar, tem diferenças, obviamente, nos níveis, né? Então, quando a gente olha para nível executivo, né, isso aí está variando, por exemplo, quando a gente olha para salários, né? Está variando de meio a um salário por ano trabalhado, por exemplo. Tem a questão da extensão do plano de saúde, que varia aí de 6 a 12 meses, e os programas de transição também variam com pacotes de 6 a 12 meses de suporte. Quando a gente olha para o público não executivo, a gente tem aí de meio a 2 salários por ano trabalhado, extensão do plano também, que varia aí de 3 a 6 meses, e também suportes de programas de transição de carreira com pacotes mais enxutos de 3 a 6 meses, tá? Legal. Esse é um pouco do que a gente tem visto aqui quando a gente olha esses pacotes. E acho que ainda dos executivos, aí depende da política de cada empresa, mas quando a empresa tem o carro, às vezes ela oferece comprar com desconto, né? E quando tem a previdência privada também, ou ações, aí de poder fazer o resgate, enfim, de poder ter isso na saída, né? Paty, você ia falar alguma coisa? Eu ia só complementar aqui, que acho que nesse momento então, de pandemia, né, essas empresas têm pensado muito mesmo em como complementar esse pacote, pensando que as pessoas estão sendo desligadas num momento mais complexo mesmo, né? Acho que se faz necessário. Então, quando a gente pensa no programa de transição, né, a gente vê muita gente que entra no programa precisando se reinventar, ela veio de um segmento que está muito impactado, né? Então, ela vai ter menos chance de se recolocar naquele segmento dela. Como é que ela pensa em outro segmento? Ela talvez sozinha tem um percurso muito mais longo, né, para conseguir voltar para o mercado. Então, ou aquela carreira dela, aquela profissão que ela tinha, deixa de existir, né? No público, às vezes, ali, operacional, enfim, né? O processo foi automatizado, ela nem tem ali mais ela nem sabe mais o que fazer, né? Sim. E aí a gente estava falando, você comentou um ponto, né, Paola, que acho que era a história para o público mais operacional, mais administrativo, de dar as empresas muitas vezes olhavam para dar uma verba de requalificação, né? Exatamente. E acho que hoje em dia até o programa de outplacement se reinventou, né? E hoje essa requalificação está dentro do programa, né? Conta um pouco para a gente sobre isso. Hoje, sim, a gente vê que tudo está mudando muito rapidamente, né? A maneira como as pessoas olham para o trabalho, para a busca de um trabalho é diferente, né? Acho que se a gente olhar alguns anos atrás, assim, era essa coisa do desligamento era muito dolorido, né? Que às vezes as pessoas estavam passando por isso pela primeira vez. Então, hoje as pessoas já tem isso, assim, já passaram outras situações, né? Já viveram esse momento, então elas têm um pouco mais de informação, né? Então elas buscam também por outras coisas no mercado, né? Então a busca pelo emprego é diferente também, né? Então a gente
acompanhando todas essas mudanças, a gente também evoluiu o programa de transição de carreira, que antigamente todo mundo chamava de outplacement, para active placement, que é exatamente como é que eu acelero, né, esse processo, essa conexão do profissional com o mercado, né, para que, independente de qual seja essa escolha de próximo passo dele, né, que todo mundo acha também que a transição é focada no novo emprego, e não necessariamente, né, a gente consegue apoiar o profissional, independente de qual seja. Então, eu quero ir para a área acadêmica, eu quero abrir um negócio próprio, consultor da minha área de expertise, enfim, independente de qual seja essa escolha de próximo passo, a gente consegue apoiar num programa de transição de carreira, né? Então, o que a gente fala muito é a possibilidade de você promover a questão da marca pessoal de uma forma proativa para conectá-los a esse próximo passo, independente de qual seja, né? Para que eles façam uma transição mais rápida e melhor, né? E aí, eu acho que, assim, tem uma questão que é importante, que o programa em si, ele ajuda a tangibilizar esse futuro do trabalho, né? O como esse profissional se requalifica, como ele expande as competências dele para um outro mercado, né? O quanto ele se abre para as outras oportunidades que são apresentadas para esse mercado que está se movimentando a todo tempo, né? Que está mudando e exigindo coisas diferentes da gente, né? Até para ele aprender as múltiplas carreiras, né? Exato. Se preparar para isso, né? Enfim. Exatamente isso. Então, eu acho que o que é importante trazer também é que, assim, independente do programa, do pacote que é oferecido pela organização, né, se é um pacote mais robusto, se ele tem limitação de horas ou se ele não tem limitação de horas, eu acho que tem 3 pilares que são muito importantes trabalhar na transição de carreira, né? Então, e que a gente olha isso com muito cuidado no processo, né? Então, é um primeiro momento que é onde a gente olha que a gente chama de célula brand, né? Que é a área que trabalha o material de comunicação desse profissional, né? Então, é CV, LinkedIn, e obviamente que a gente tem os especialistas que cuidam, que estão com esse olhar mais cuidadoso para esses 2 temas, que são normalmente a ânsia dos profissionais, né? E só para abrir um parênteses, assim como mudou, né? Porque o currículo que tem que ter palavra-chave. Exato. Para ser filtrado por robô, né? Então, as pessoas, se ela não faz um currículo bem feito, ela não consegue passar nesses crivos, aí, nessas etapas do processo seletivo, né? Exatamente. Tem, obviamente, o Career Coach, que eu falo que é a parte humanizada do processo, né? Então, assim, o processo de transição, ele não acontece se não tiver um coach de carreira suportando esse profissional, né? Durante todo esse processo, é aquele que vai agregar o conhecimento técnico, ele vai ajudar a gerar as reflexões, né? Muitas vezes ele mentora esse profissional, ele traz as melhores práticas de mercado, ele promove networking, né? Então, é uma figurinha bastante importante no programa de transição, né? E aí, por último, que é a terceira parte desse pilar, é a área de conexão mesmo, conexão com o mercado, né? Então, que é a área que vai promover a aproximação desse profissional com o mercado. Então, eles fazem apresentações mais segmentadas, eles promovem eventos específicos com headhunters, com pessoas que de alguns segmentos em específicos são demandados para que tragam informações do que está acontecendo. Eles mapeiam efetivamente posições que nem sempre elas estão visíveis, né, para o mercado. Então, é a área que está ali sempre conectando esse profissional com o mercado, né? Então, é uma área que é bastante ativa aqui na LHH, para que a gente possa realmente trazer informação para o profissional, posições cada vez, e eles passarem por essa transição. E ampliar a visibilidade do mercado, né? A Liliana até traz uma pergunta aqui para a gente, né? Ela falou assim, mas e quando a organização, às vezes, ela tem ali uma restrição mais orçamentária, né? E aí ela tem que decidir o que ela vai dar, né? Assim, como que ela... Sim, o que ela deve levar em conta, né? Do pacote do dinheiro, da assistência médica, a transição de carreira, né? Como que vocês podem aí, o que vocês orientam as organizações que têm mais restrição? Difícil isso, tá, Liliana? O que a gente fala, mas eu acho que assim, vou puxar a conversa que depois a Paty e a Paula me complementam, né? Não é para a gente falar sobre o que a gente oferece, mas a gente está falando, quando a gente fala da empresa, dá dinheiro, a gente fala, olha, tem a verba rescisória que ele vai levantar. Então, tem a multa do fundo de garantia, né? E tem o fundo de garantia que ele vai ter. Então, querendo ou não, ele vai ter ali um fôlego financeiro, além do seguro-desemprego que ele vai dar em entrada, que vai suportar ele nesse lado financeiro. As outras 2 grandes preocupações que vem, aí vem a preocupação, tá bom, como que eu me recoloco, como que está o mercado, e nesse momento de pandemia vem muito a questão de o mercado estar
recessivo, alto índice de desemprego no Brasil, enfim, então elas têm uma preocupação grande de que não vão conseguir se recolocar. E a questão da assistência médica, que a gente sabe que também é uma preocupação grande. Então, a gente fala, quando você tem essa restrição, foca na transição de carreira e foca na assistência médica. A transição de carreira vai ajudar numa primeira coisa que eu também acho fundamental, que é planejamento financeiro. Então, dá essa consciência, né, do planejamento financeiro. Como que eu uso essa minha verba rescisória, eu uso o seguro-desemprego e penso num período de transição, que aí eu vou vivenciar 3, 6 meses aí no mercado, às vezes até um ano sem, né, ter renda, né? Então, como que eu posso fazer isso? Então, acho que a gente ajuda muito com essa consciência financeira. A gente ajuda com a questão de onde estão as vagas, porque as pessoas têm a sensação de que não vai ter emprego, né? Então, a gente fala, calma, tem emprego, né? Assim, tem contratação nessa pandemia, tem espaço, tem trabalho, e a gente amplia eles para saber que tem trabalho e renda, né? Isso para todos os níveis, né? E eu acho que tem a requalificação, que é hoje nos nossos programas a gente tem na nossa plataforma, ele faz cursos para ele aumentar a empregabilidade dele. Então, quando a gente dá você amplia esse leque e fala, tá, num programa você tem essas possibilidades que você cobre em várias esferas, né? Você mostra para o profissional que você está tendo um desligamento mais responsável. Não sei se vocês querem me complementar. Acho que é isso mesmo, né? E essa questão, quando a gente fala da evolução do suporte à transição de carreira, né? Acho que essa coisa da requalificação, ela entra com muito peso, né? Porque, ora aquele indivíduo ele precisa se desenvolver, se atualizar na área que ele tinha, ou ora ele precisa se reinventar, né? Então, ele tem que buscar novas competências, vai buscar novos conhecimentos, porque ele vai precisar migrar aí de área ou de atuação, né? Então, quando a gente tem uma oferta aqui de cursos onde ele possa já agregar esse tipo de conhecimento, né? Ele sai na frente. E aí você, de fato, encurta o tempo dele no mercado. Né? A Vânia até pergunta para a gente, né? Com essa pandemia, qual é o tempo médio para recolocação aí de profissionais qualificados? O que a gente tem acompanhado tem gerado em torno de 5 a 6 meses, né, para nível executivo e um pouquinho menos para nível não executivo, né? Então, tem, obviamente, que o público de baixo, a gente vê que do público não executivo, eles tinha uma rotatividade maior, então hoje você tem é o público, exatamente, é o público que mais sofreu, exatamente isso. Obrigada, amor. O tempo aumentou mais nessa camada, né? Nessa camada. Não executivo, o público executivo, a gente vê que teve uma alteração, mas foi muito pequena, né? Porque ainda continuam as trocas de cadeira, as substituições, então é o fluxo normal, né? Então, a gente tem visto um pouco disso, de 5 a 6 meses aí de tempo médio. No fundo, a gente vê que com crise, sem crise, né? O tempo médio de recolocação do executivo costuma ser de 6 meses, né? 5 a 6 meses, porque os processos seletivos são longos, né? E mesmo com as entrevistas aí virtuais, enfim, né? Com os processos seletivos mais virtuais, isso não fez com que não mudou, até porque você tem várias etapas, então o processo de decisão ele é mais lento, né? Agora o não executivo, que costumava ser aí de 3 meses, a gente vê aí para 4 a 5 meses, quer dizer, você vê que aí as pessoas encontram um pouco mais de dificuldade, tem menos vagas, enfim. E até o processo decisório, as empresas também tendem a demorar mais para poder tomar aquela decisão, para ter clareza se aquela pessoa mesmo, enfim, se ela viu todas as etapas. A gente tem muita pergunta ainda sobre o que fazer, quais são as práticas. Até a Natália perguntou aqui, deixa a assistência médica ativa durante o aviso prévio, quando ela não dá aquela extensão, ou já cancela imediatamente. Geralmente, Natália, as empresas deixam aí durante o período de aviso prévio, sim. Se o aviso prévio indenizado, ela dá pelo menos ali um mêsinho para a pessoa poder se preparar. Principalmente nesse momento, né? Tem uma pergunta aqui também sobre comunicação com antecedência. Dá para fazer comunicação com antecedência do desligamento? Até a gente estava conversando sobre isso hoje mais cedo, né? Assim, dá para fazer, mas, de novo, né? Quando tem que ter, desde que seja clara, respeitosa, né? Então, assim, isso reverbera de uma maneira diferente para a organização. Então, até o clima interno, se você faz um monitoramento, isso impacta, né? Tem um impacto direto. Então, sempre a comunicação, ela pode ser feita, sim, antecipadamente, mas de maneira clara e respeitada, cuidada, né? Transparente.
com cuidado, então eu acho que dá sim. Paty, isso em todos os níveis? O que você... Fala um pouco. Eu acho que sim, acho que pode acontecer em todos os níveis, a gente já viveu isso aqui, né? Então, às vezes, puxa, mas eu vou comunicar lá para o operador de produção que ele vai ser desligado, ele não vai ficar, ele vai sabotar ali a minha linha, né? Tem algumas preocupações, né? A gente já viveu isso aí em grandes projetos, quando você vai fazer uma transferência de uma fábrica, um fechamento, um encerramento, e você precisa estar fazendo esse encerramento gradativo, né? Quando você comunica com antecedência, quando você dá a oportunidade da pessoa se preparar, quando você oferece ali para ela uma série de recursos para que ela possa, durante o período de fechamento, ela poder ir se preparando para uma busca de uma outra oportunidade, é bem interessante, né? As pessoas vêm com muito bons olhos, a gente vê depois que lá no final vale do dia, né? Valeu a pena, as pessoas se sentem satisfeitas, dão bons feedbacks, se reposicionam mais rapidamente, tem menos aí processos trabalhistas depois no final, né? Então a gente percebe que essa forma, às vezes, de comunicar com antecedência remete a um respeito muito grande àquela pessoa, né? Legal. E com o executivo também, porque às vezes o executivo tem ali, ele vai passar um know-how, né? Ele está ali fazendo o encerramento de uma unidade, então cabe também a gente comunicar. Legal. O Kio me pergunta aqui para a gente, além do, né, a gente falou aí do bloqueio de acesso, essa questão de empresa, ele falou também dos grupos de WhatsApp, né? Então, como lidar com isso no plano de comunicação, né? A gente está falando da comunicação antecipada, mas na saída, né? Como cuidar dessa saída, essas mensagens, e-mails para todo mundo despedir, da saída dos grupos, é um detalhe pequeno que ele traz aqui, mas importante, né? Super, né? Acho que tem coisas que são muito sensíveis, né? E que tem ali uma conotação muito importante para quem está. Essa coisa de ser retirado de grupo, gente, né? Acho que as pessoas ficam de fato ali muito, muito impactadas, né? Então, até magoadas. Muito magoadas, já me tiraram do grupo, né? Assim, mal comunicaram, não faço mais parte, né? Então, é importante a gente comunicar quando é que isso vai ser feito, em que momento, né? Assim, se ele está no grupo, se é um grupo de gestão, faz ali um agradecimento no grupo de gestão e avisa, né? Que depois ele espera ele agradecer, depois você pode fazer ali o encerramento dele, a participação dele no grupo, né? Acho que tudo aquilo que você pode combinar e contar para o outro como é que você vai fazer, vai remetendo para ele um cuidado maior ali nesse processo, né? Legal. Vou pegar aqui a última perguntinha, que a gente já está nos minutos finais, mas a Júlia perguntou, a empresa pode pedir que o colaborador seja desligado repasse o trabalho a outro colaborador? Júlia, olha, eu não recomendo. Delicadíssimo. Porque quando você está falando na saída sobre a transição de atividades, e aí você fala, então as atividades vão passar para tal pessoa, aí já gera aquela discussão, então fulano vai ficar com as mesmas atividades, no meu lugar. Ele vai ficar no meu lugar, enfim, você gera uma discussão ali, que não é saudável, né? A nossa recomendação costuma ser: você, gestor, assume aquilo ali e depois você repassa para alguém, né? Porque aí a gente não cria esse tipo de situação. Bom, a gente está chegando aí nos minutos finais da nossa sessão de hoje. Quero super agradecer todo mundo que colocou no chat, enfim, que trouxe aí melhores práticas, melhores dicas. Paty, dicas finais aí, qual é o teu recado para todo mundo que está... Olha, eu vou trazer um pouquinho que a gente trouxe no começo, né? Assim, acho que é tão sensível esse processo aí de desligamento, de saída, né? E o que a gente percebe aqui no dia a dia, recebendo as pessoas que foram desligadas, né? É que quando essa conversa é uma conversa cuidadosa, transparente, né? Que a gente mantém a dignidade ali da pessoa, né? Reconhece o valor que ela teve, ela retorna muito mais rapidamente, ela retoma a autoestima dela, ela retorna muito mais rapidamente no mercado de uma maneira mais segura, né? Então, acho que é nossa responsabilidade, né, como RH, como gestor, de conduzir uma conversa que tenha menos impacto, né, na continuidade de vida dessa pessoa depois. Né? Legal, muito bom. Paola, suas dicas finais. Eu acho que, complementando isso que a Paty falou, eu gosto muito de trazer sempre a empatia, né? Como você gostaria de ser tratado se você tivesse passando por esse momento, né? Então, assim, não faça com o outro que você não gostaria que fizessem com você. Então, complementando o que a Paty falou, então essa coisa da clareza, do respeito, do cuidado é o melhor caminho sempre, né? Legal. Bom, pessoal, quero agradecer a todos. A gente está chegando aí no encerramento da nossa sessão. Para quem tiver interesse ou quiser compartilhar, a gente está gravando esse webinar, então ele vai ficar disponível aí na nossa página, né? Tá o endereço. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, boa tarde.